Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade. Agora, vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se em amor. Vamos pensar em Deus, na força infinita do universo,
que a sua luz penetre nosso lar, nossa família e todas as pessoas necessitadas. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Que a força do Divino Pai percorra todos os hospitais, creches, asilos, prisões, hospícios, dando em cada lugar a luz, a paz, a saúde e a cura. Que todos sejam socorridos, que todos sejam iluminados e amados. Que assim seja. Vamos ler no Evangelho a parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. No outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que os médiuns são os intérpretes dos espíritos supremos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para prover aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e
prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, deixarão ser presas dos maus espíritos. O dom da mediunidade deve ser exercido com bondade e perfeição, e devemos exercê-lo com a proteção divina. Vamos refletir muito sobre as palavras do Evangelho. Nossos dons devem ser exercidos de uma forma eficaz, de uma forma relevante. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Sintamos que a luz divina vem para nós e essa luz divina nos liberta, nos protege por toda a eternidade. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos anime e nos proteja e nos liberte. Que assim seja. Namastê. Realize o Evangelho no lar diariamente. Ao lado disso, realize sempre a sua meditação. Vai te tornar mais leve, mais feliz, uma tranquilidade imensa. Namastê. Vamos hoje realizar o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, ligue-se a Deus, nosso Pai, e aos seres bondosos em quem você deposita a fé. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em segredo. E teu Pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. E quando orais, não faleis muito com os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus 6, 5-8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. E propõe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior. Desta forma, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Publicano, pelo contrário,
posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, 9 a 14. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em silêncio, em secreto. Não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que exista de mal em vós. Sabemos então que a humildade, a bondade vai nos elevar. Vamos nos concentrar e pedir ao Pai a paz, a serenidade no coração. O Evangelho no lar é de alta eficácia. Concentre-se em Jesus. Sinta a sua presença, sinta que ele flui como as águas de um rio, como a fonte que nasce, como um mar que se expande. Sinta que Jesus te abençoa neste momento, te dá luz, paz, saúde e cura. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a força da divina esperança vibre em nossos corações. Que nossas mentes sejam iluminadas pela luz de Jesus. Que os nossos corpos sejam curados, vivificados e fortalecidos em nome do Divino Espírito Santo. Faça-se tudo para nosso lar, para nossos filhos, para nossos netos, para toda a nossa descendência. Faça-se tudo para os nossos antepassados. Que a luz de Jesus esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta,
orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será o direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo.
Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade. Agora, vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas
pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Concentre-se em amor. Vamos pensar em Deus, na força infinita do universo. Que a sua luz penetre nosso lar, nossa família e todas as pessoas necessitadas. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Que a força do Divino Pai percorra todos os hospitais, creches, asilos, prisões, hospícios, dando em cada lugar a luz, a paz, a saúde e a cura. Que todos sejam socorridos, que todos sejam iluminados e amados. Que assim seja. Vamos ler no Evangelho a parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também um símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas.
São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus condena a esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que os médiuns são os intérpretes dos espíritos supremos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para prover aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, deixarão ser presos dos maus espíritos. O dom da mediunidade deve ser exercido com bondade e perfeição, e devemos exercê-lo com a proteção divina. Vamos refletir muito sobre as palavras do Evangelho. Nossos dons devem ser exercidos de uma forma eficaz, de uma forma relevante. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Sintamos que a luz divina vem para nós, e essa luz divina nos liberta, nos protege por toda a eternidade. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos anime, nos proteja e nos liberte. Que assim seja. Namastê. Realize o Evangelho no lar diariamente. Ao lado disso, realize sempre a sua meditação. Vai te tornar mais leve, mais feliz, uma tranquilidade imensa. Namastê. Vamos hoje realizar o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, ligue-se a Deus, nosso Pai, e aos seres bondosos em quem você deposita a fé. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pés nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em segredo. E teu Pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. E quando orais, não faleis muito com os gentios, pois cuidam
que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus 6, 5-8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. E propõe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior. Desta forma, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, 9-14. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em silêncio, em secreto. Não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que exista de mal em vós. Sabemos então que a humildade, a bondade vai nos elevar. Vamos nos concentrar e pedir ao Pai a paz, a serenidade no coração. O Evangelho no lar é de alta eficácia. Concentre-se em Jesus. Sinta a sua presença, sinta que Ele flui como as águas de um rio, como a fonte que nasce, como um mar que se expande. Sinta que Jesus te abençoa neste momento, te dá luz, paz, saúde e cura. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a força da divina esperança vibre em nossos corações. Que nossas mentes sejam iluminadas pela luz de Jesus. Que os nossos corpos sejam curados, vivificados e fortalecidos em nome do Divino Espírito Santo.
Faça-se tudo para nosso lar, para nossos filhos, para nossos netos, para toda a nossa descendência. Faça-se tudo para os nossos antepassados. Que a luz de Jesus esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no Lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar
E vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será, por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim
encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito, fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade. Agora, vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Concentre-se em amor. Vamos pensar em Deus, na força infinita do universo. Que a sua luz penetre nosso lar, nossa família e todas as pessoas necessitadas. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Que a força do Divino Pai percorra todos os hospitais, creches, asilos, prisões, hospícios, dando em cada lugar a luz, a paz, a saúde e a cura. Que todos sejam socorridos, que todos sejam iluminados e amados. Que assim seja. Vamos ler no Evangelho a parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti, para sempre. No outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus, olha, mestre,
como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Respondeu Jesus. Respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que os médiuns são os intérpretes dos espíritos supremos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para prover aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, deixarão ser presas dos maus espíritos. O dom da mediunidade deve ser exercido com bondade e perfeição, e devemos exercê-lo com a proteção divina. Vamos refletir muito sobre as palavras do Evangelho. Nossos dons devem ser exercidos de uma forma eficaz, de uma forma relevante. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Sintamos que a luz divina vem para nós, e essa luz divina nos liberta, nos protege por toda a eternidade. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos anime e nos proteja e nos liberte. Que assim seja. Namastê. Realize o Evangelho no lar diariamente. Ao lado disso, realize sempre a sua meditação. Vai te tornar mais leve, mais feliz, uma tranquilidade imensa. Namastê. Vamos hoje realizar o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, ligue-se a Deus, nosso Pai, e aos seres bondosos em quem você deposita a fé. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em segredo. E teu Pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. E quando orais, não faleis muito com os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus 6, 5-8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. E propõe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior. Desta forma, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, 9-14. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em silêncio, em secreto. Não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades.
E se vos comparardes aos outros, procurai o que exista de mal em vós. Sabemos então que a humildade, a bondade vai nos elevar. Vamos nos concentrar e pedir ao Pai a paz, a serenidade no coração. O Evangelho no lar é de alta eficácia. Concentre-se em Jesus. Sinta a sua presença, sinta que ele flui como as águas de um rio, como a fonte que nasce, como um mar que se expande. Sinta que Jesus te abençoa neste momento, te dá luz, paz, saúde e cura. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a força da divina esperança vibre em nossos corações. Que nossas mentes sejam iluminadas pela luz de Jesus. Que os nossos corpos sejam curados, vivificados e fortalecidos em nome do Divino Espírito Santo. Faça-se tudo para nosso lar, para nossos filhos, para nossos netos, para toda a nossa descendência. Faça-se tudo para os nossos antepassados. Que a luz de Jesus esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins,
na Mãe Divina e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem. Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos, instruções dos espíritos, maneira de orar, felicidade que a prece proporciona. Tudo isso está no Evangelho no Lar e vamos vendo isso pouco a pouco. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então é importante fazer uma prece simples, sem muitas palavras, porque Deus que está nos céus sabe o que precisamos. Amém. Oremos, concentrando-nos no Evangelho no lar, em Jesus, nosso Mestre e amigo. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Concentremos-nos em Jesus, nos espíritos amigos afins, na Mãe Divina, e pedindo a eles uma recuperação, uma saúde perfeita e uma abertura dos caminhos. Assim é, assim será por direito divino. Concentre-se para receber o passe espiritual. E tudo vem por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Realize o Evangelho no lar diariamente. Vai se sentir muito bem.
Vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, suavize seu rosto. Estamos falando sobre a eficácia da prece. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, ele reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Então, quando pedimos, recebemos o auxílio. Agora, é importante sermos humildes e termos consciência de que Deus nos ampara, que Deus nos auxilia, que Deus nos beneficia e nos protege por toda a eternidade. Agora, vamos nos concentrar nos anjos e nos santos, esperar que nossas águas sejam fluidificadas pelos mentores do espaço e sentirmos as bênçãos dos anjos e dos santos que nos protegem e nos iluminam por toda a eternidade. As águas serão fluidificadas e todos nós que estamos aqui presentes somos abençoados. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja conosco, nos protegendo, nos iluminando e nos curando. Concentre-se na luz maior, concentre-se na luz de Deus, concentre-se no amor de Cristo e receba toda a energia vivificadora e curativa. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Concentre-se em amor. Vamos pensar em Deus, na força infinita do universo,
que a sua luz penetre nosso lar, nossa família e todas as pessoas necessitadas. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Que a força do Divino Pai percorra todos os hospitais, creches, asilos, prisões, hospícios, dando em cada lugar a luz, a paz, a saúde e a cura. Que todos sejam socorridos, que todos sejam iluminados e amados. Que assim seja. Vamos ler no Evangelho a parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. No outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas apresentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que os médiuns são os intérpretes dos espíritos supremos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para prover aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e
prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus, então, deixarão ser presas dos maus espíritos. O dom da mediunidade deve ser exercido com bondade e perfeição, e devemos exercê-lo com a proteção divina. Vamos refletir muito sobre as palavras do Evangelho. Nossos dons devem ser exercidos de uma forma eficaz, de uma forma relevante. Concentre-se em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Sintamos que a luz divina vem para nós e essa luz divina nos liberta, nos protege por toda a eternidade. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre nos anime e nos proteja e nos liberte. Que assim seja. Namastê. Realize o Evangelho no lar diariamente. Ao lado disso, realize sempre a sua meditação. Vai te tornar mais leve, mais feliz, uma tranquilidade imensa. Namastê. Vamos hoje realizar o Evangelho no lar. Sente-se confortavelmente, ligue-se a Deus, nosso Pai, e aos seres bondosos em quem você deposita a fé. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu Pai em segredo. E teu Pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. E quando orais, não faleis muito com os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus 6, 5-8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. E propõe também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior. Desta forma, graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejum 2 vezes na semana, paga o dízimo de tudo que tem. Publicano, pelo contrário,
posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, 9 a 14. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em silêncio, em secreto. Não fingir orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que exista de mal em vós. Sabemos então que a humildade, a bondade vai nos elevar. Vamos nos concentrar e pedir ao Pai a paz, a serenidade no coração. O Evangelho no lar é de alta eficácia. Concentre-se em Jesus. Sinta a sua presença, sinta que ele flui como as águas de um rio, como a fonte que nasce, como um mar que se expande. Sinta que Jesus te abençoa neste momento, te dá luz, paz, saúde e cura. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a força da divina esperança vibre em nossos corações. Que nossas mentes sejam iluminadas